No vídeo de hoje vamos falar do GGRC11, um fundo de tijolo da área de logística industrial. Já devemos chamar a atenção que esse é um ponto interessante do seu portfólio, que abrange as duas características. Vamos avaliar os seus resultados e comparar com outros fundos dessa mesma área na B3. Confira em nosso vídeo e se gostar do conteúdo, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal. O fundo possui 18 imóveis no total, nessas duas categorias, na área de logística e na imóveis para uso industrial. O primeiro que vamos falar é o CD da Ambev em Pelotas, Rio Grande do Sul, com quase 10 mil metros quadrados e com contrato até 2025. Em Itajaí, Santa Catarina, temos um outro CD da Ambev, um pouco menor que o primeiro e com contrato até 2027. No estado do Paraná, temos 3 imóveis do fundo. São 2 CDs locados para Moinho Guaçu, com contratos até 2027, nas cidades de Cascavel e São Miguel do Iguaçu. Em São José dos Pinhais, o fundo possui um imóvel industrial de maior porte, locado para Aetra até 2030. No estado de São Paulo, temos 5 imóveis do fundo. Em Guarulhos, um CD da Ambev de 13 mil metros quadrados, com contrato até 2027. Em Campinas, temos um galpão locado para Suzano até 2025. Em Tietê, um imóvel industrial locado para Camargo. Em Santa Bárbara do Oeste, um imóvel de 38 mil metros quadrados locado para Covolan. E em Valinhos, um pequeno imóvel locado para Eagle Bergman. Todos esses com contratos mais longos, após 2032. Em Minas Gerais, temos 2 imóveis. O maior do fundo, com 89 mil metros quadrados, na cidade de Uberlândia, que está alocado para as lojas Americanas até 2027. Já na cidade de Betim, o fundo possui um imóvel industrial locado para a Jeffer até 2028. Estado de Goiás, temos 3 imóveis. Em Anápolis, tem o CD da Hering, com 27 mil metros quadrados, locado até 2035. Além deste, um galpão locado para Santa Cruz, com 10 mil metros quadrados e locado até 2025. Esse galpão da Santa Cruz também em Anápolis. Em Aparecida de Goiânia, o fundo possui um imóvel industrial locado para Cepalgo até 2028. Em Cuiabá, Mato Grosso, o fundo possui imóvel locado para Tódimo, com 23 mil metros quadrados e contrato até 2027. Em Igaraçu, Pernambuco, o fundo possui um imóvel locado para Beneler até 2030 e o último, na cidade de João Pessoa, Paraíba, o imóvel industrial locado para Copobras até 2028. E agora vamos para uma visão mais condensada desse portfólio do fundo. Em termos de setores, temos 23% do total na área de comércio varejista, 22% em metalurgia e siderurgia e 16% na área de alimentos e bebidas. 54% são imóveis logísticos e 46% imóveis industriais. Temos 52,9% dos imóveis no Sudeste e 22,3% no Sul. Temos 29% dos contratos vencendo em 2025. São contratos relativamente mais próximos, principalmente considerando que esse tipo de locação normalmente se dá por meio de contratos longos. 93% dos contratos são reajustados pelo IPCA. Vamos falar agora dos destaques recentes do fundo. O primeiro é a sua quinta emissão de cotas, que já passou do valor mínimo de 15 milhões de reais. Está em andamento e nesse momento está naquela fase dos cotistas se manifestarem a respeito do seu interesse em realizar sua subscrição.
Os recursos têm como destino o pagamento da quarta e última tranche de aquisição do imóvel de Uberlândia e o que sobrar o pagamento da amortização antecipada de um CRI para o qual o fundo é devedor. Vamos abrir agora o resultado do fundo. Sua receita imobiliária está na casa de 7,6 milhões de reais e suas despesas na casa de 1,3 milhões. No entanto, o fundo tinha uma reserva não distribuída e conseguiu aumentar ligeiramente seu patamar de distribuição nos últimos meses, inclusive distribuindo no mês de novembro um valor maior até do que a sua receita imobiliária. Os três principais responsáveis pelo resultado do fundo no mês foram as lojas americanas, com 19,9% do total, e a Ambev com 19,1% e a Etra com 10,8%. Com isso, temos 40% dos resultados em cima de 3 inquilinos. Avaliando agora o passivo do fundo, há um CRI de 60 milhões, indexado por IPCA mais 7,55%. Pelo porte do fundo, não chega a ser um valor preocupante de dívida. Avaliando agora a rentabilidade do fundo desde o seu início, comparando com outros indicadores no período, tivemos o IPCA fechando em 34%, o CDI acumulado em 42%, o IFIX bastante próximo em 40,8%. O valor da cota em pouco menos de 18%. Mas se considerarmos a cota mais o rendimento recebido, tivemos um total de 71%, bastante acima desses indicadores. Interessante notar que a cota perdeu inclusive para a inflação, mas os rendimentos recebidos pelos cotistas mais do que compensaram o investimento, né? Agora, vamos comparar o fundo com outros fundos de logística da Bolsa. Escolhemos os maiores fundos e aqueles com valores patrimoniais mais próximos. Em termos de dividend yield, o GGRC apresenta um valor intermediário nesse grupo. Na relação preço por valor patrimonial, o GGRC é o segundo maior do grupo. Mas o ponto positivo é que pelo menos ele ainda se encontra com desconto em relação ao seu valor patrimonial. O crescimento do dividend yield é o segundo maior crescimento da lista. A liquidez, apesar de estar acima de 1 milhão, é a terceira menor desse conjunto. O número de cotistas está bem razoável para um fundo de 1 bilhão de patrimônio. O percentual em caixa do GGRC é o mais baixo do grupo. Um ponto que merece bastante atenção do investidor é que a taxa de administração do GGRC é a maior do grupo também. Agora vamos ver o histórico de quem investiu há 1 ou 2 anos nesse fundo. Quem investiu há 1 ano teve um bom retorno de quase 16%, bem acima da inflação no período. Já quem investiu há 2 anos, por causa dos dividendos, acabou não ficando com resultado negativo, apesar da cota ter caído 14,5%. Mas ainda assim, perdeu para uma inflação mais alta. Neste gráfico, temos uma visão do valor da cota do GGRC. Podemos dizer que sua cota está num valor historicamente baixo. E ele está, nesse momento, com um desconto de 8% em relação ao seu valor patrimonial. E, finalmente, vamos trazer os pontos positivos e negativos para investimento no GGRC11. Do lado positivo, a gente tem uma diversificação entre imóveis logísticos e industriais, além de uma certa diversificação no seu setor de atuação dos inquilinos. A dívida é de um porte relativamente menor em relação ao patrimônio do fundo. E provavelmente vai ficar menor aí depois dessa emissão que o fundo está fazendo. O histórico de rendimentos desde o início também é bastante positivo para o fundo. Do lado negativo, a quantidade significativa de contratos com vencimentos mais próximos, a maior taxa de administração quando comparado com outros fundos similares e é um
fundo que apresenta indicadores intermediários quando comparados com outros fundos de características também similares. E por fim, eu vou deixar aqui uma lista de outras análises de fundos imobiliários e duas recomendações de vídeo. Fique à vontade para consultar. Se não for inscrito, se inscreva em nosso canal.